Queridas, queridos, querides, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Estamos começando essa aula aqui, que é uma aula introdutória, né? Esse curso de Geografia em preparação para o Enem. E ela é introdutória não apenas por ser a primeira, mas porque iremos discutir nela uma base de conhecimento e de compreensão da sociedade que vai nos auxiliar a um conjunto enorme de assuntos e debates diversos da geografia. É uma aula que a gente vai pensar e refletir sobre a estrutura da sociedade em que vivemos. Eu costumo brincar que a gente pode pensar essa estrutura como uma analogia a uma casa. Em geral, a gente observa na casa os elementos externos mais aparentes, mas e podemos transformar esses elementos, pintar uma parede de uma cor, mudar a cor dessa parede, trocar um móvel de lugar, mas a estrutura permanece a mesma, a não ser que a gente derrube essa casa e construa outra. E mais ou menos funciona assim em nossa sociedade. E curiosamente, essa estrutura que é a mais elementar e mais fundamental para a compreensão dessa sociedade é o ponto mais escondido dela, né? Karl Marx foi um importante filósofo e teórico, né, da sociedade, teórico da economia. Ele dizia que o papel da ciência é exatamente revelar a essência da sociedade para além da sua aparência. E vamos tentar fazer um pouquinho isso aqui hoje, refletindo sobre o processo de origem, de construção do capitalismo, para a partir daí, da compreensão desse longo processo, levantarmos alguns fundamentos, aqueles elementos que, apesar de uma série de mudanças históricas dentro desse próprio sistema, eles aqueles elementos que permanecem iguais são as leis de funcionamento do capitalismo. Poderíamos falar também de colonialismo, que na minha concepção é o outro movimento histórico e que, em conjunto ao capitalismo, constitui a sociedade como a vivemos hoje em dia. Vai aparecer na aula, mas vai ficar um pouco em segundo plano. Vamos focar mesmo na compreensão da construção desse sistema social que chamamos de capitalismo. E falar de sistema social é importante porque muitas vezes, ao discutirmos, né, capitalismo, nós pensamos em questões econômicas. Mas, na verdade, ele é um processo que está em todas as esferas, não apenas na economia, mas também na cultura, na política. Ele constitui uma totalidade em nossa sociedade. E vamos nessa, que temos muita coisa para falar e, bom, espero que aproveitem a aula de hoje. Antes de cairmos dentro do conteúdo, só queria mostrar para vocês, né, três livros que foram grande base assim, para essa aula. Primeiro, O Capital, de Karl Marx. Karl Marx é muito conhecido como o pai do comunismo, mas grande parte da sua teoria foi voltada à compreensão do capitalismo. E num momento onde ele terminava o seu processo de formação, de consolidação. Então ele olhava para uma sociedade que era muito distinta das nossas, mas os seus escritos ainda revelam muito do que vivemos hoje em dia. O segundo livro, A História da Riqueza do Homem, foi o primeiro livro que eu li quando eu entrei na faculdade. Eu estava cursando economia naquele momento. O roteiro dessa aula é muito baseado, né, nesses escritos. É um livro do Léo Huberman, muito bom. Já tem quase um século que ele foi escrito. E o terceiro parece muito pouquinho, mas muito válido tratar, As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, quando tratarmos um pouco de colonização. Bom, vamos lá. Quando pensamos em origem e fundamentos
do capitalismo, podemos fazer algumas perguntas, né, importantes. Quais são as leis de funcionamento desse sistema? O que permanece em sua essência após séculos de desenvolvimento e transformações? Quais foram os fatores históricos e geográficos que permitiram o seu surgimento e sua expansão pelo mundo? Como a tecnologia influenciou nessas mudanças? E aqui tem um ponto muito importante, que na geografia nós damos muita atenção à história da técnica. Milton Santos, um importante geógrafo brasileiro, já falecido, ele dizia que a história das técnicas e a história das sociedades, elas andam em conjunto. Muitas vezes nós as dividimos, mas para uma boa compreensão, né, do nosso mundo como ele é hoje em dia, nós devemos atentar às técnicas, né? Os instrumentos, as máquinas que utilizamos para transformar o espaço, para produzir o espaço, né? Em busca de produção de bens, em busca de circulação no mundo. Pois bem, a gente vai falar, esse processo é um processo lento, que dura séculos. A transformação de um sistema para a implementação de outro não acontece de um dia para o outro, acontece de maneira gradual. Às vezes, em um lugar se desenvolve mais uma parte, uma etapa, enquanto em outro será priorizado outro aspecto. Isso vai ficar bem claro já já. E que dura séculos, né? Um sistema social novo surge no seio do antigo. O capitalismo, ele vem a substituir o feudalismo. E muitas vezes esse momento histórico, que foi um período da Idade Média, é tratado como a Idade das Trevas, né? Onde o conhecimento foi esquecido, onde pouco teve-se desenvolvimento tecnológico. Primeiro a gente tem que entender que essa afirmação é refletindo sobre o que estava acontecendo na Europa, e não no resto do mundo. E, em segundo lugar, nós temos que observar dentro da Idade Média certos processos que ali estavam acontecendo para que o capitalismo pudesse surgir. Às vezes, quando a gente olha para a história, a gente pensa nela a partir dos gatilhos, dos momentos de grande ruptura e rápidas. Mas para que esses momentos existam, é preciso que haja um grande período mais lento de transformações, mais calmas, mas tão fundamentais quanto. E que processo é esse, assim? A gente pode observar por vários aspectos. Hoje, nós vamos dar mais atenção às relações de produção, ou seja, às relações de trabalho. É um ponto curioso e que a geografia nos ajuda muito a entender o mundo a partir desse aspecto, é que o ser humano, para transformar a natureza em qualquer bem, né, utilizável para construir uma cabana, para produzir uma roupa, ele precisou realizar o trabalho coletivamente. Nós somos seres sociais. E ao ter que realizar esse trabalho coletivamente, diferentes relações, diferentes papéis ao longo desse processo foram atribuídos a diferentes grupos. E no mais, o que a gente vai fazer com esse bem produzido, com essa riqueza produzida? Como vamos distribuí-la? Né? Isso a gente vai pensar um pouco a respeito das relações de produção. Ligado a ela, em termos do capitalismo, é bom pensar a natureza dessa propriedade, que vai, né, sair de uma esfera de propriedades comuns e de arrendamentos e vai se tornar uma propriedade privada. E por fim, vamos pensar na estrutura de poder. Ou seja, quem manda? E quais são as instituições que organizam esse poder em um determinado território? Ele tem início na Europa e se expande para o mundo por meio do colonialismo.
Então, ao passo que a gente vai vai compreendendo o desenvolvimento do capitalismo, a gente sempre vai ter em mente que, em conjunto, é um processo de colonização do mundo. E quando esse modelo chega, ele destrói as estruturas precedentes para instituir novas instituições, novas formas de relação e, no caso do colonialismo, subjugando esse território à metrópole, aos países europeus, né? Vamos começar primeiro com entendendo um pouco o feudalismo, para a partir daí observar as transformações que começam a ocorrer nele, abrindo caminho para o desenvolvimento do capitalismo. O feudalismo é um sistema econômico social predominante na Europa Ocidental durante a Idade Média. A Idade Média ela tem início no século V, e aí aqui tem um ponto importante. O século V é o século do ano de 400, né? Se a gente pensar nos anos após Cristo, eu mesmo aprendi, né, essa relação de maneira dessa forma. O ano 1, 2, 3, 4, 5 depois de Cristo era o século I, século I. O ano 101, 102 era o século II. Dessa forma, quando a gente for contar o número do século, ele sempre vai ser um à frente do primeiro algoritmo do ano em si. Então, século V a gente está falando do início no ano de 400 depois de Cristo, e ele vai perdurar até o século XV, 1400. E é localizado na Europa Ocidental. A Europa Ocidental a gente está falando de países como a Alemanha, a França, Portugal. Hoje em dia, obviamente nessa época esses países ainda estavam começando a surgir, outros nem existiam. A base territorial de organização da vida econômica, política e social era o feudo. E essa sociedade era dividida em três classes: a nobreza, que eram os grandes arrendatários das terras, que controlavam as terras, o clero, né, e o clero tinha uma importância muito forte, a igreja, né, católica era muito forte, tinha muitas terras também, e muito poder, muito dinheiro, e tinha os servos, que eram os camponeses, os trabalhadores. A estrutura fundiária, né? Fundiária a gente está falando de terra. A estrutura da terra era organizada em torno do arrendamento, né? Tinha um rei. Esse rei ocasionalmente poderia arrendar essa terra a outro rei, ou se não fosse outro rei, a um duque. Esse duque arrendava a terra a um conde. Esse conde a um senhor feudal. E esse senhor feudal ao servo. Como esse pagamento, né, era realizado? Por meio de serviços militares, quando estamos falando de senhores feudais, condes, duques, né, sempre quando era necessário apoio em guerras, né, os arrendatários deveriam apresentar exércitos, recrutar camponeses para participar dessas batalhas. E o servo arrendava a terra a partir do trabalho nela. Eu trouxe um trecho aqui para a gente entender isso do livro do Léo Huberman, A História da Riqueza do Homem. Diz ele: o camponês vivia numa choça do tipo miserável, trabalhando longa e arduamente em suas faixas de terra espalhadas. Conseguia arrancar do solo apenas o suficiente para uma vida miserável. Teria vivido melhor não for o fato de que 2 ou 3 dias por semana tinha que trabalhar a terra do Senhor, sem pagamento. Tampouco era esse o único trabalho a que estava obrigado. Quando havia pressa, como em época de colheita, tinha primeiro que cegar o grão nas terras do Senhor. Esses dias de dádiva não faziam parte do trabalho normal.
Mas isso ainda não era tudo. Jamais houve dúvida quanto à terra mais importante. A propriedade do Senhor tinha que ser arada primeiro, semeada primeiro, ceifada primeiro. E aí aqui tem um elemento importante, porque o Senhor não pagava salários a esses camponeses, né, aos servos. Por outro lado, esses servos tinham certa liberdade, tinham trechos dessas terras onde ele poderia plantar, onde ele tinha a liberdade para trabalhar o quanto quisesse. O trabalho na terra do patrão não era todos os dias, então é um regime bem diferente do regime como a gente conhece no capitalismo. É curioso porque a gente observa que, pensando na estrutura agrária do Brasil, esse modelo aqui, e aí, né, se você já vivenciou algo parecido ou já escutou dos seus pais, né, uma forma de relação de trabalho próxima a essa que a gente está falando aqui do feudalismo, dá uma comentada. Bem legal a gente tentar, mesmo com as distâncias da internet, se aproximar, escutar, trocar histórias. E no Brasil era muito comum, né, isso é chamado de meia, os meeiros, né, que trabalham hora no seu roçado, mas ora na terra da pessoa onde sua moradia está instalada, sem receber salários. Inclusive, indico um livro que ficou muito famoso esse ano, Torto Arado, inclusive escrito por um geógrafo, que narra essas formas de relação de trabalho, de opressão, da apropriação, né, do pouco que já se tem, tornando a vida ainda mais miserável desses camponeses. Essa história é passada no interior da Bahia. É bem interessante, se você quiser dar uma pesquisada, que é uma leitura incrível. Mas aí já estamos falando, né, de períodos mais recentes, onde de alguma forma a gente vê que esse tipo de relação perdurou. Mas era a relação marcante e predominante no feudalismo. Outro ponto importante, e a razão da gente falar que essa é a base territorial, que o feudo é a base territorial, a autossuficiência. Vamos observar essa imagem, né? Tem um castelo ao fundo, onde habitava o senhor feudal, terras sendo roçadas, sendo lavradas. Ou seja, ali, dentro desse feudo, produzia tudo que se precisava para a vida, para além dos alimentos. A gente está falando de móveis, roupas, ferramentas de trabalho, né? O senhor feudal ele buscava atrair os trabalhadores com mais destrezas manuais para as suas terras e colocavam, no trabalho deles a seu serviço. E pensando no termo dos camponeses, se eles precisassem de um móvel, eles derrubavam a árvore, talhavam a madeira, serravam a madeira, pregavam, faziam um processo como um todo. E isso é importante a gente pensar porque a autossuficiência ela é consequência e ao mesmo tempo produz um comércio muito reduzido. E é a partir do comércio que o capitalismo vai começar a se desenvolver. É o embrião do capitalismo. Por que esse comércio reduzido? Bom, em primeiro lugar, um baixo excedente, né? Excedente é o que sobra da produção. Sem ter uma demanda muito estabelecida, compradores, até porque a população como um todo vivia em estruturas muito autossuficientes dos feudos, sem essa demanda só se produziu o suficiente para a própria subsistência. E outra palavra importante, subsistência é uma produção apenas para o consumo individual, de sua família, né, de sua comunidade.
Então não tinha muito o que comercializar, não tinha muitos produtos extras. Segunda razão importante é a péssima condição do transporte no período da Idade Média, né? Estradas mal feitas, estreitas, enlameadas e perigosas. Corria o risco de ser assaltado ou roubado transitando por essas estradas. E, junto a isso, a gente pode pensar inclusive na ausência de dinheiro, um dinheiro escasso. E quando existem muitas moedas. Isso é um ponto bem importante. Por quê? Eu até me coloquei grande aqui porque eu acho isso genial, assim, a história do dinheiro e como ele contribuiu para o desenvolvimento do sistema econômico como vivemos hoje. As trocas que não são realizadas pelo dinheiro, nós chamamos de escambo. E qual é a questão, né, da dificuldade de se realizar uma troca pelo escambo? Vamos pensar um exemplo fictício na época da Idade Média. Né? Um camponês produziu 5 galões de vinho e ele está querendo muito um serrote. Para ele conseguir ter o serrote, em troca desse vinho excedente, ele vai ter que encontrar uma pessoa que queira vinho e que tenha o serrote. Quando surge o dinheiro, isso já não é mais necessário. Não precisa dessas duas condições. Ele vai precisar uma condição de cada vez. Ele vai precisar encontrar alguém que queira vinho. Esse vinho vai ser pago ou trocado em dinheiro. E depois de encontrar alguém que queira vinho, ele vai procurar alguém que venda um serrote. Ele não precisa que o desejo pelo vinho e a vontade de vender o serrote sejam de uma pessoa só. Isso que o dinheiro permite. Facilita muito as trocas. Né? O dinheiro ele é repartível. O dinheiro ele é facilmente transportável. E, como eu disse, ele troca qualquer coisa. Pois bem, quando vamos pensar então nesse retorno gradual do comércio, o dinheiro ele tem um papel, mas temos outros fatores também que começam a ajudar o comércio a se desenvolver lentamente na idade na época da Idade Média. E isso é muito importante, gente, né? A autossuficiência era consequência e, ao mesmo tempo, provocava um comércio muito reduzido. E aí, que elementos, né, aos poucos fizeram esse comércio começar a crescer? Em primeiro lugar, as cruzadas, né, elas ocorreram desde o século 8, 700 e pouco, né, depois de Cristo, ao século 13, 1200 e pouco. Né? Eram tentativas de conquista da Terra Santa pelos cristãos, né? Exércitos, né? Iam de diversos cantos da Europa em direção ao Oriente. E aí, nesse caminho, eles precisavam de provisões, né? De comida, de armas, roupas. E aí começa a incentivar pequenos mercadores que começaram a encontrar esses produtos e né, servir esses grupos, né, que estavam indo em busca da conquista da Terra Santa. Além disso, quando esses guerreiros voltavam, eles tinham adquirido no Oriente uma série de gostos por comidas, por roupas e queriam continuar, né? Desfrutando desses prazeres, o que incentivou alguns mercadores a começarem a se aventurar no trajeto de ir buscar esse produto no Oriente para revendê-lo na Europa. É curioso que até o próprio processo de realização dessas cruzadas começa
né, chega ao seu final, onde a conquista desses territórios no Oriente para controlar o comércio era mais interessante do que a própria razão religiosa. Isso está no o Léo Huberman diz no livro dele. Esse comércio, ele favorece aos poucos esse crescimento do comércio ao surgimento de novas cidades. Já existiam cidades, as cidades são muito antigas, né? Como centros religiosos, centros de poder, né? Centros administrativos. Mas vamos pensar na época da Idade Média, a gente está falando onde o feudo era praticamente autossuficiente, onde produzia tanto os bens de alimentícios quanto as próprias bens do setor secundário, terciário, né, os bens transformados. E então as cidades não tinham muita razão de existir. Mas com esse crescimento do comércio, elas passam a serem criadas, né, no encontro de estradas, na embocadura de rios. Começam a surgir em razão de uma série de feiras que existiam nesse período, né? Então, enquanto assim, o desenvolvimento do comércio, né, tem um período da Idade Média, em seu início, onde ele era muito reduzido, mas depois ele começa a crescer. E passam a surgir feiras, né? E feiras que não eram como as que a gente conhece aqui, feiras de ruas pequenas, eram grandes feiras que demoravam dias para serem montadas, dias para desmontarem, e que reuniam mercadores de leste a oeste, de norte a sul. Norte também, no norte da Europa nesse período, né, começou a ter uma efervescência no desenvolvimento da navegação, da pesca, então esses produtos pesqueiros eram vendidos nessas feiras e elas ofereciam segurança a esses comerciantes. Então, outro fator aí, né, importante para o desenvolvimento do comércio. E com esse impulso começam a surgir as cidades. E nas cidades passam a se desenvolver as corporações de ofício. Aos poucos, os artesãos largavam a agricultura e passam a viver apenas do seu ofício. Carpinteiro, sapateiro, alfaiate, ferreiros. Então, ele já tinha essa atividade no campo, mas era uma atividade secundária. A atividade, né, dele principal era arar, né, produzir bens primários. Era um modelo onde a gente viu que tinha alguma liberdade ali, mas a gente não chama de escravidão, mas era servidão, a gente chama de servidão, um jeito de sujeição do trabalho muito opressor, com muitas poucas liberdades. E essas cidades começaram a se mostrar como terras da liberdade a esses camponeses com destrezas que queriam desenvolver o seu trabalho manual. E é interessante porque quando ele deixa de produzir o seu próprio alimento para ir morar nas cidades, tendo um ofício de carpinteiro ou de sapateiro, ele precisa consumir esse alimento de outra pessoa. Alguém vai ter que produzir para ele. E por outro lado, ele vai precisar de alguém para comprar os produtos dele, para que com a venda do produto dele, ele tenha alguma renda que ele compre os outros itens para a sobrevivência dele. Na subsistência, quando você produz tudo o que precisa para o seu consumo, não há mercado. Aqui começa a se desenvolver um mercado mais forte, e não só um mercado mais forte, mas pessoas mais dependentes desse mercado para a sua alimentação, para a construção de sua casa, dos seus móveis, para o seu vestimento. E o que eram essas corporações de ofício, né? Nessas corporações, a gente tinha um mestre, artesão, e tínhamos também, essa imagem aqui é bem ilustrativa, né?
Mostra um trabalho ali bem manual, né? Bem, de alguma forma, realizado coletivamente, né? E aí a gente tinha esse mestre artesão e tínhamos também, né, aprendizes e jornaleiros, né? Os aprendizes, eles estavam ali tentando aprender esse ofício do mestre, até que chegava o momento que ele tinha um teste. Se ele passava no teste, ele se tornava um mestre artesão também. Se ele não passava no teste, ele se tornava um jornaleiro. Né? Essa palavra, ela tem origem na ideia de jornada de trabalho. Eram pessoas que trabalhavam por jornadas. Não puderam se tornar mestres artesãos e trabalhavam, portanto, junto a eles, né, nessa produção. E aí tem um ponto bem importante para a gente pensar que é esse mestre artesão desempenhava 5 funções ao mesmo tempo. Ele negociava a matéria-prima que ele comprava, né, para transformar no seu produto final. Então ele era um negociante. Ele era empregador dos jornaleiros e dos aprendizes. Ele era também um capataz, controlando o trabalho desse aprendiz, desse jornaleiro. Ele era produtor quando fazia junto a eles os seus produtos. E nesse aspecto ele era dono de suas ferramentas e do espaço onde ele trabalhava. Né? E por fim ele era comerciante. Era muito comum nessas cidades os mestres artesãos, eles abriam uma janela na sua oficina e por ali negociavam diretamente com o, o cliente. Né? Isso é muito comum ainda hoje em dia. Mas eu tenho certeza que a maioria dos produtos que você consome não são artesanais. Então é curioso porque esse mestre artesão ele surge ali com o crescimento dessas cidades, já na parte final da Idade Média, já num processo de derrocada do feudalismo. Ele é importante nessa derrocada, transferindo, né, a sede aos poucos, né, fortalecendo uma transferência do poder para as cidades, alimentando um sentimento nesses servos de uma vida livre, distinta da que ele vivia. E, e, e é curioso porque ele logo vai se tornar um elemento excepcional no capitalismo. Como você vocês sabem, pessoas que vivem e trabalham assim, mas não é a maioria das pessoas. E por quê? Que começa a acontecer, né, para logo esse mestre artesão perder relevância, perder poder? Bom, tem o surgimento de um intermediário. O intermediário ele passou a negociar essa matéria-prima em outras terras, entregava essa matéria-prima ao mestre artesão, o mestre artesão tinha o trabalho de transformá-la e depois devolver esse intermediário que comercializava. Então, tanto a função de negociante e tanto a função de comerciante são transferidas, são terceirizadas a outra pessoa. E esse intermediário começa não só a recrutar o trabalho de mestres artesãos, de aprendizes, jornaleiros nas cidades, como o trabalho de camponeses. Né? Em seu tempo livre, ele começou a pagar para esses camponeses realizarem parte do processo produtivo, seja para fazer um sapato, uma camisa. E tem um ponto importante que é um ganho de escala. Esse intermediário, enquanto o mestre artesão estava trabalhando só em sua cidade e as corporações de ofícios elas criavam uma série de barreiras a produtos externos, então a gente tem uma escala muito reduzida, onde esse mestre artesão comercializava basicamente com aquela população. O intermediário ele começa a crescer escalas. E assim ele tem mais mercado, ele consegue
comprar matérias-primas mais baratas, ele consegue produzir mais. E aí tem um ponto bem importante disso da escala, que é uma lógica do capitalismo, que a gente chama de ganhos de escala. É a lógica do atacadão, né? Você vai comprar no varejo é um preço, você vai no atacadão é mais barato. E a mesma coisa para produzir. Quanto mais você produz, mais barato se torna o custo por unidade. Então, ganhar escala é se tornar mais competitivo. E esse intermediário começou a ser mais competitivo que o mestre artesão. Aos poucos, esse mestre artesão não tem mais dinheiro para, não tem mais capacidade competitiva para competir com esse intermediário, vende seus instrumentos, está vendendo muito pouco, até que resta a última coisa a se fazer, que é vender a própria força de trabalho. E aqui está o ponto fundamental de transição para o capitalismo. Esse mestre artesão deixa de ter o controle sobre o processo produtivo, já não é dono das ferramentas, já não é dono da matéria-prima, já não é dono do espaço, já não controla o tempo de dedicação ao trabalho, o tempo que ele terá livre, já não é dono das riquezas que serão frutos desse trabalho. Ele só é dono de uma coisa, a própria força de trabalho. E ele vai vender em troca de um salário. E esse intermediário, aos poucos, né, tem um inglês, esqueci o nome dele, vou botar aí nos comentários depois, que ele foi o primeiro a ter essa ideia, lá no século XVI, no começo do século XVI, e em vez de ficar de um lado para o outro, dividindo essas diferentes etapas da produção, ele falou, vou construir um prédio, vou colocar uma série de teares, a gente ainda está falando de teares mecânicos, e vou colocar trabalhadores para realizar a produção dentro desses prédios. É o surgimento da manufatura, né? Fatura a gente está falando de produção e manual, então é uma produção muito manual ainda, mas já é o princípio da indústria, né? Tanto na lógica de concentração de trabalhadores, como também, né, da forma de pagar, remunerar esse trabalho. Esse processo se intensifica muito com as revoluções industriais, que vamos estudar já já, um dos próximos vídeos. Revoluções técnicas. Lembra que eu falei no começo que a gente tem que atentar tanto às transformações sociais quanto às transformações técnicas? A Revolução Industrial ela traz máquinas que são movidas por fontes de energia. Carvão mineral, petróleo, depois hidrelétrica. Fontes de energia que vêm a substituir ou complementar o trabalho humano. Complementar por quê? Porque a gente ainda vai ser muito, muito importante e fundamental esse trabalho humano, manual, nas fábricas. Mas com o advento, né, dessas novas máquinas, agora você precisa apenas de um trabalhador, para o que antes você necessitava de uns 30. A Revolução Industrial ela começa exatamente na Inglaterra, que é né, grande experimento também que a gente está observando para entender essa transição do feudalismo para o capitalismo. E essa imagem aqui ela é bem, bem interessante, né? Para observar que, olha, uma máquina de costura lá no século XIX movida a vapor, a partir da queima do carvão mineral. Dando só uma prévia aqui, uma degustação da aula que teremos, né, específica sobre esse tema, ela tem início, né, sobretudo na indústria têxtil, né, indústria de roupas. Não é por acaso essa figura. Ao mesmo tempo, né, esses
que temos, de alguma forma, o crescimento das cidades, novas formas de relação com o trabalho nessas cidades, a gente passa a viver e vivenciar uma série de mudanças na agricultura. E aqui a Revolução Industrial também tem impacto na agricultura, não apenas, né, na indústria. O que está acontecendo nesse contexto? Primeiro, a gente tem uma expansão a partir do século XV, né, depois da Peste Negra, que foi, que abalou a Europa. A gente tem a partir do século XV um crescimento populacional muito grande, o que aumenta e faz surgir um mercado consumidor. E para além disso, a gente tem que começar a pensar que agora tem pessoas morando nas cidades, as cidades cada vez maiores, que não produzem o próprio alimento. Então elas precisam que alguém produza pelo menos o alimento, né, para ela. Então ela precisa de pelo menos uma pessoa para produzir em dobro para ela. E isso tem um impacto, né? Gera uma demanda por aumento da produção agrícola. Isso foi resolvido de duas formas. Um aumento intensivo e um aumento extensivo. Esse conceito vai surgir novamente lá na aula de geografia agrária. Mas a ideia do extensivo é você aumenta a produção, expandindo ela, né, expandindo as áreas cultivadas. E aí vamos pensar que não eram áreas abandonadas. Tínhamos camponeses. Temos que considerar que a gente já está vivendo uma fase final de feudalismo, onde o poder, né, desses senhores feudais estava muito enfraquecido. Momento onde os camponeses tinham uma maior liberdade para produzir, para organizar, gerir como quiser aquela terra. E também a gente tem que considerar que ao longo mesmo do feudalismo, esqueci de falar isso lá no começo, tínhamos terras comunais, terras comuns, de clãs, de famílias que produziam ali livremente. Então essa expansão já vai gerar uma série de conflitos. E, além disso, outra forma é aumentar a produtividade sobre uma mesma terra, que a gente chama de agricultura intensiva. E para isso, as técnicas são muito importantes. Para isso, uma nova forma de relação de trabalho. E aí a gente vai pensar um trabalho mais controlado, um trabalho em torno do salário, também é muito importante. E a gente tem que ter a própria ideia do mercado. Como o mercado ele foi um grande incentivo, né, a esse crescimento de produção. Porque agora tem gente demandando uma produção excedente, uma produção extra. Produz-se para o mercado agora, e não para a população daquele feudo, para sua família, para uma comunidade específica. Há uma produção por uma demanda, há uma demanda por muito mais produção. E aí o senhor feudal viu ali uma área de possibilidades de ganhos. E aos poucos ele começa a deixar de ser um senhor feudal e se tornar proprietário de terras. Como? Cercamento dos campos, né? No começo, esses senhores, a gente está vendo uma grande demanda, os senhores feudais começaram a tentar produzir sobre aquelas terras tendo muito, né, vendo oportunidades de lucro. Mas ele encontrou muitas barreiras nas resistências dos camponeses. E de início as leis favoreciam o interesse dos camponeses. Isso não foi suficiente, eles respeitaram as leis? Claro que não. A ferro e fogo foram expulsando os camponeses de suas terras. E esses camponeses não tinham como se defender na justiça, né, antes que o desastre fosse terminado. Depois, esses senhores de terras tinham mais poder, maior influência. Surgiram leis em prol desse cercamento, dessa privatização. E num contexto de revolução industrial, ali onde eu falei da matéria, grande matéria-prima, né, desejada, da indústria têxtil. O pastoreio passou a ser uma fonte de renda muito grande. A criação de ovelhas.
Então, olha o que a gente observa. Antes da gente observar, né? Olha aqui o exemplo de um elemento técnico, uma colheitadeira mecanizada, aqui uma ilustração de 1851, século XIX também. Né? Olha a diferença, né? Um aumento de produtividade em relação ao trabalho manual. É bem interessante essa figura. Mas, voltando, né? A gente falou, então, observou crescimento, desenvolvimento das cidades, transformações enormes no campo, na forma de propriedade da terra, na relação de trabalho sobre essa terra. O objetivo, a função dessa terra, que não é mais para a autossuficiência, passa a se produzir para o mercado. E aí surge uma divisão entre o trabalho, entre campo e cidade. Porque antes, tantos bens transformados, manufaturados, que eram, né, roupas, móveis, tantos produtos agrícolas, da pecuária, da agricultura, eles eram todos realizados no campo, no feudo. Agora, esse trabalho passa a ser dividido. O campo se torna especialista, né, em bens primários. Esse conceito é importante, surge muito na prova. Né? Bens primários, a gente está falando de agricultura, de pecuária, de extração mineral, de extração vegetal. Enquanto as cidades se tornam especializadas, né, na manufatura e depois no processo fabril, que a gente está falando do setor secundário, e nos serviços, no comércio e serviços. Está falando do setor terciário. Olha que curioso. Por um lado, e aí, por isso que essa aula ela é uma mistura entre história, geografia e sociologia. Né? A gente vai estar dando pitacos ali nas três áreas. Em termos geográficos, isso é bem interessante, esse processo que a gente vai observar uma força que expulsa muitos camponeses e outra força que atrai esses camponeses, oferecendo um trabalho precário, sem nenhuma regulação trabalhista. Né? Em seu início, os trabalhadores tinham péssimas condições de negociação, tinham direitos garantidos. Isso é um processo de desenvolvimento histórico da luta por garantia de direitos dos trabalhadores. Até é muito interessante, fundamental a gente entender, né, essa história bonita, dura, né, mas bem legal. Mas aqui a gente está vendo ainda antes. Então, não é que o trabalho era interessante, mas o camponês estava sendo expulso, ele precisava se alimentar. E aí Marx chama até esse grande contingente populacional que caminhava, né, e rumava em direção às cidades, né, de um exército industrial de reserva. Quanto maior esse exército, maior o poder de barganha do patrão. Porque tem mais pessoas aceitando o que for em troca de trabalho. Pode ser ter que trabalhar muito sob condições insalubres por um salário paupérrimo. Mas se ela está passando fome, ela vai aceitar. Inclusive, se você pensar em relação ao mercado de trabalho no Brasil hoje em dia, isso aconteceu. Né? Nos últimos 10 anos, assim, muita gente não aceitaria trabalhos que está aceitando agora. Recebia salários maiores pelo que está recebendo agora. E é uma lógica própria, né, do sistema do capitalismo. Bom, seguindo. Esse momento é um momento bem importante que o Karl Marx, né, que ele era seria bem presente na nossa aula de hoje. Ele diz que para que haja e comece a se estruturar a lógica e o próprio funcionamento, né, do capitalismo, né, porque o capitalismo ele sempre ele é um ciclo contínuo, né, em que você pega uma matéria-prima, você realiza trabalho por meio de máquinas e, sobretudo, a partir do trabalho da força, né, humana.
para ter um bem no final. Isso é um ciclo, né? Você tem um dinheiro, você vai investir para ter mais dinheiro no final, ter lucro. Isso é um ciclo. Mas o que permite esse começo desse processo é o que ele chama de acumulação primitiva do capital. É o ponto de partida. É o que cria o mercado de terras, é o que cria, né, uma estrutura, um mercado de dinheiro envolvendo bancos, né, permitindo financiamentos. É o que cria um mercado de trabalho e as relações de trabalho em torno do salário. A acumulação primitiva, ela foi cunhada a ferro e fogo. Essa criação inicial, ela foi produzida por meio da violência. Para despossuir o trabalhador das suas formas de trabalho, para retirar dele a autonomia sobre as necessidades básicas para a sobrevivência, a autonomia sobre a sua alimentação, sobre, né, a construção de objetos, de bens, utensílios básicos. E eu trouxe aqui, né, alguns trechos do livro do Capital mesmo. Eu acho isso muito importante, gente. Isso assim, quando eu estava bolando aqui como realizar essas videoaulas, resolvi trazer os trechos, porque você pega a prova do Enem, você pega a prova da UERJ, da FUVEST, qualquer vestibular que for, eles trazem os textos originais dos autores. Então é importante a gente ler um pouquinho e ajuda a ilustrar, né? Dar um pouco mais de base para a gente entender. Diz Marx, página 785 do Capital. Deu-se assim que os primeiros acumularam riquezas e os últimos acabaram sem ter nada para vender, a não ser sua própria pele. E desse pecado original datam a pobreza da grande massa, que ainda hoje, apesar de todo o seu trabalho, continua a não possuir nada para vender a não ser a si mesma. E a riqueza dos poucos, que cresce continuamente, embora há muito tenham deixado de trabalhar. Comentário preciso, ácido. E isso é um ponto importante. Quando a gente cria uma produção onde torna-se mais barato o custo por unidade. Só que para você criar a estrutura, as bases, a indústria, ter a maquinaria, a matéria-prima, é necessário muito capital e poucas pessoas vão ter. Um exemplo. O processo que cria a relação capitalista não pode ser senão o processo de separação entre o trabalhador e a propriedade das condições de realização do seu trabalho. Processo que, por um lado, transforma em capital os meios sociais de subsistência e de produção, e, por outro lado, converte os produtores diretos em trabalhadores assalariados. A assim chamada acumulação primitiva não é, por conseguinte, mais do que um processo histórico de separação entre o produtor e o meio de produção. Exemplo não, desculpa, isso foi retratando um pouco mais esse processo. Então, esse é um elemento central da construção de um mercado de trabalho. É quando você torna o trabalhador dono apenas de sua força de trabalho, porque ele não tem mais condições de competir com a estrutura fabril, ele já não tem mais o acesso à terra para produzir seus alimentos, ele não consegue ter, no caso do artesão, competitividade para competir com o dono de manufaturas e depois o dono de fábricas. Então ele só vende a sua própria força de trabalho, e isso é a condição predominante, majoritária das pessoas no mundo. As pessoas vendem sua própria força de trabalho. E eu tava pensando, por exemplo, assim, alguém vai falar, pensando hoje em dia, vai falar assim, pô, mas o Uber, ele é dono do seu carro? Ele é dono do seu meio de transporte. Só que tem um ponto fundamental. Ele não é dono do aplicativo. E ele paga dinheiro ao aplicativo para poder usar o aplicativo. E ele está sujeito às normas e às regras do aplicativo.
Então tem um elemento ainda que ele não é dono. O elemento primordial de controle sobre o trabalho dele, que é o aplicativo nesse caso. O mesmo a gente pode pensar em entregadores do Rappi, né? É a separação do trabalhador dos meios para poder trabalhar, sujeitando ele ao dono desses meios. Simples assim. Agora sim, vamos ao exemplo. Suponha, por exemplo, que uma parte dos camponeses de Westfália, que no tempo de Frederico II fiavam linho, ainda que não de seda, fosse violentamente expropriada e expulsa de suas terras, enquanto a parte restante fosse transformada em jornaleiros de grandes arrendatários. Ao mesmo tempo, erguem-se grandes fiações e tecelagens de linho, nas quais os liberados passaram a trabalhar, agora por salários. O linho tem exatamente o mesmo aspecto de antes. Não se modificou nem uma única de suas fibras, mas uma nova alma social instalou-se em seu corpo. Ele constitui agora uma parte do capital constante dos patrões manufatureiros. Antes, ele era repartido entre os inúmeros pequenos produtores que com suas famílias o cultivavam e fiavam em pequenas porções. Agora, ele se concentra nas mãos de um capitalista, que coloca outros para fiar e tecer para ele. Anteriormente, o trabalho extra, gasto na fiação do linho, resultava em receita complementar para inúmeras famílias camponesas. Ele se realiza agora no lucro de poucos capitalistas. Os fusos e teares antes esparsos pelo interior agora se concentram em algumas grandes casernas de trabalho, do mesmo modo que os trabalhadores e a matéria-prima. E fusos, teares e matéria-prima, que antes constituíam meios de existências independentes para os fiadores e tecelões, de agora em diante se transformam em meios de comandá-los e de deles extrair trabalho não pago. Vamos pensar aqui nessa lógica rapidamente do trabalho não pago. Por que trabalho não pago? Para ter lucro, a gente vai pensar que o trabalhador vai trabalhar um tempo suficiente para garantir o salário dele, e o tempo restante do trabalho dele, gerando riqueza, não vai vir para ele. Vai se tornar tempo, vai se tornar lucro desse patrão, que a gente chama de mais-valia ou mais-valor. Uma matéria bem importante de sociologia, tenho certeza que vocês vão ter uma aula mais específica sobre isso na área de sociologia. Mas é essa a lógica. Controlando o trabalho desse trabalhador, esse patrão pega matéria-prima, investe em série de maquinários, contrata uma mão de obra para transformar essa matéria-prima em um bem industrializado, manufaturado, dependendo da época que estamos falando, para a partir da venda desse bem, ele ter lucro. Esse lucro é trabalho não pago. Retornando. Bom, vimos uma boa parte agora de elementos de construção básica, sobretudo da relação com a cidade e das transformações nas relações de trabalho. Agora tem um elemento escalar, né? O primeiro elemento geográfico que observamos foi na divisão de trabalho entre campo e cidade e esse deslocamento populacional muito intenso. E agora a gente vai fazer outro trabalho geográfico com um trabalho escalar. O controle da vida sai dos feudos e, ao mesmo tempo, sai das cidades, ganham escala e vão para os estados. O processo de desenvolvimento do capitalismo é concomitante, é interligado ao processo de desenvolvimento dos estados nacionais. É curioso porque, né, são muitos elementos, é um processo muito lento. Dizer o que veio antes, o capitalismo ou o Estado, não nos leva muito a alguns lugares. É óbvio que certas teorias dizem que
o capitalismo criou mecanismos para criar o Estado no modelo como a gente ou entende, e outras que vão dar mais valor ao papel do Estado, né, no favorecimento do capitalismo. Temos estados, né, o primeiro Estado-nação foi Portugal, no século XII, ele surgiu antes do capitalismo, com uma razão, né? Reis cristãos se uniram para tentar expulsar os mouros, né, árabes que ocupavam a Península Ibérica, né, nesse período, né? Portugal e Espanha por muito tempo foram ocupados por árabes. A gente não é por acaso, né? Isso é curioso. Temos termos em comum com o árabe, palavras tipo blusa, pensamos que vem do português, mas é uma palavra que vem do árabe. E nossa própria forma de arquitetura, as cidades mais antigas, as cidades coloniais, marcam, né, trazem a marca desse período árabe também, né, de organização urbana, com ruas estreitas. O centro, eu sou do Rio de Janeiro, o centro do Rio, o centro antigo é muito assim, ruas estreitas, com uma organização tortuosa, também é influência árabe. Mas bom, voltando. O Estado português ele surgiu com a intenção de expulsar esses árabes. Mas a gente tem, por outro lado, estados-nação, como no caso da Alemanha e da Itália, que se unificaram muito tardiamente, né? Eram diferentes reinos, né? E que demoraram a se unificar em torno de um grande estado. Uma matéria importante aí de história também, a unificação tardia desses dois países. E neles o capitalismo já estava se desenvolvendo, já estava bem desenvolvido, né? Então, um desejo maior por desenvolvimento do capitalismo favoreceu muito a formação desses estados. Então, né, como vemos, tem os dois lados. E quais são, né, características importantes desse estado para a gente entender o seu surgimento, né? Você tem que pensar que na época do feudalismo já existiam reis, né? E reis que controlavam, né, controlavam territórios muito grandes, mas o poder de fato, na prática, era muito pequeno desse rei. Por quê? Porque a vida era territorialmente organizada em torno do feudo. Esse feudo, como a gente disse lá no começo, era autossuficiente. E agora, esse feudo, essa vida se transformou, né? O campo mudou, as cidades mudaram. E passa a ser interessante um controle numa escala maior. Por quê? Vamos entender aqui o que um Estado-nação permite quando ele se desenvolve. A gente está falando de uma série de eliminação de tarifas alfandegárias internas. Eu falei do mestre artesão. Esse mestre artesão, eles protegiam muito o seu mercado local. Tinha uma vantagem que ele tinha, né, os consumidores deles, né, garantidos, só que por outro lado eles não poderiam comercializar com outras cidades e ganhar escala, né, nesse comércio. Então, quando você elimina essa tarifa alfandegária interna, você possibilita muito esse ganho de escalas. E aí você torna a sua indústria naquele território mais competitiva comparada a outros territórios, a outros estados. Então, o primeiro elemento importante. Para isso foi, né, necessário o combate ao monopólio do comércio nas cidades, né? Rolou um embate grande com, né, os mestres artesãos, com as corporações de ofício, que estavam se extinguindo, mas ainda estavam em voga, tinham algum poder nessas cidades. Elas foram combatidas pelo interesse de um outro tipo de capitalista, um capitalista já mais maduro, não esse incipiente, não, um capitalista que articula a produção numa escala maior. O Estado-nação também, outro elemento que favorece o comércio, ele unifica pesos e medidas.
Hoje em dia é muito comum a gente aqui, né, naturaliza metros, nós falamos de quilos, mas a gente pode pensar que existem outros países, como os países anglo-saxãos, né, onde é muito mais comum usar milhas em vez de quilômetros. Inclusive, outro exemplo também é a temperatura, nós usamos graus Celsius, esses países em geral usam Fahrenheit, né? E se a gente pensar, se tem um pouquinho dois diferentes hoje em dia, né? Poucas diferenças de pesos e medidas, nessa época eram milhares e dificultava muito na hora de comercializar. Então, esse Estado-nação vem a criar unificação de pesos e medidas. Outro ponto muito importante, aí já numa questão mais política, não tanto econômica, é que esse Estado-nação cria um sistema nacional de impostos e, por meio desse sistema nacional de impostos, ele pode formar um exército. Mais ou menos nessa linha é que estava mais ligado à ideia da formação de Portugal. Por meio desse exército, a gente está falando tanto de conquistas de novos territórios, como também do controle da própria população internamente. A gente está falando de numa escala de regulação da vida que é muito mais complexa, né? Pensando em relação ao feudo, em relação às cidades, exige muito uma estrutura maior para garantir esse domínio. E aí eu costumo brincar que existem duas formas, me botei grande aqui de novo, porque eu acho isso muito importante para a gente sair da ciência política. Existem duas formas de você garantir um domínio, né? De você garantir a manutenção de uma estrutura hierárquica em sociedade e a garantia do domínio de um Estado sobre uma população. Uma é por meio da força, e aí eu falei do exército, né? Formação de exércitos foi bem importante, não só a formação e tem dinheiro para bancar esses exércitos, mas também um processo de burocratização, de racionalização da organização desse exército, novas formas de batalhar, o desenvolvimento tecnológico de armas também, esses fatores também favorecem um maior domínio. Mas é preferível dominar pela palavra. A gente pode ter o controle pela bala, mas é mais interessante pela palavra. Em vez de coagir, nós podemos persuadir. Podemos trabalhar a partir do convencimento. E o convencimento ele é menos custoso em termos, né, de desgaste desse Estado, de mortes, de batalhas, custos de dinheiro também, e ele é muito poderoso. Então, junto à formação de exércitos, a gente observa a formação de uma estrutura ideológica para garantir a subserviência dessa população a esse Estado. Os Estados foram forjados a ferro e fogo, acrescentando e junto com palavras. Não é à toa que começam a se desenvolver escolas, popularizar essas escolas. O início do ensino de história e de geografia está muito ligado à formação desses estados-nação e o interesse de alimentar um espírito patriótico, né, nesse conjunto de pessoas. Então a gente está falando que pensar que os estados têm uma língua única, às vezes optam por ter uma religião única, no caso aqui o cristianismo. Tem uma série de símbolos nacionais, tem um hino, tem uma bandeira, tem brasão, tem heróis. E, como eu disse, o exército foi usado para fora, mas também para dentro. A forma de controle sobre diversos povos que eram muito distintos, estamos falando na Europa, tinham diferentes línguas, tinham diferentes afinidades religiosas. A formação desse Estado exigiu que o Estado dominasse esses povos. E aí usou-se tanto a bala quanto a palavra. Né?
Olha aqui um resumo aqui para vocês. Começa a se pensar, né, nesse processo também, uma discussão muito presente assim, no século XVI, no século XVII, é da onde vem a riqueza de uma nação. No começo, você está falando de um período já de colonização, né? Pensava-se que a riqueza de uma nação estava relacionada ao estoque de ouro e de prata, né? As moedas da época eram ouro e prata, quanto maior o estoque de ouro e prata, mais essa nação é rica, mais ela pode comprar. É a teoria do metalismo. Mas essa teoria começa a ser contestada. E aí Adam Smith, né, um importante teórico liberal, com quem Marx teve embates profundos, eram correntes muito distintas de pensamento econômico, de compreensão da sociedade. Mas Adam Smith tem um livro muito importante chamado A História das Riquezas das Nações. Um tratado sobre a história das riquezas das nações. Ele se fez essa pergunta. O que torna uma nação rica? E encontrou outro caminho, que não é o metalismo. Adam Smith, ele, pensando na ideia da manufatura, ele tinha a teoria da fábrica de alfinetes, que era a ideia da produtividade. Ele pensava assim: quando dividimos o processo produtivo em especialidades, a gente ganha produtividade. A gente consegue produzir mais em menos tempo. Como assim? Em vez de uma pessoa ser responsável por todo o processo de transformação, aí no caso ele usa os alfinetes, a gente vai pegar e cada etapa a gente vai responsabilizar uma pessoa distinta. Então, uma vai ser responsável por, né, esticar o arame. A outra pessoa só vai cortar esse arame. A outra vai ser responsável por tornar esse arame mais fino. A outra vai só colocar o arame, aquela bolinha em cima da cabeça desse arame para tornar ele um alfinete. A outra vai procurar os que estão ruins, separá-los, e com os bons ele vai empacotar. Isso é a divisão do trabalho. Ele observou que essa divisão gerava uma especialização, né? Esse trabalhador ganhava uma destreza tão específica que aumentava a produtividade. Marx faz uma crítica a essa especialização, dizendo assim: olha, realmente aumenta a produtividade, isso aí pode estar certo. Mas é perigoso, porque quanto mais o trabalhador se torna tem um trabalho cada vez mais especializado, ele perde total autonomia e ele é facilmente substituível por qualquer outro. Porque o processo de especialização, ele, né, se deu com o processo de desenvolvimento da indústria. Então, né, no começo as indústrias ainda tinham um trabalho muito integrado dentro de um trabalhador. Esse trabalhador tinha um poder muito grande sobre o processo produtivo, exigia uma série de conhecimentos desse trabalhador, o que faz com que ele tenha poder de barganha. A partir do momento que o trabalho dele se torna tão simples, né, ele ganha destreza, mas para fazer uma coisa muito simples, e ele perde a compreensão de todo o processo. Ele passa a ter uma compreensão só de um ponto específico, né? Mas, bom, passei aqui, tirando esse adendo aqui que eu entrei aqui na onda do Marx, mas, de fato, isso acontece. O que o Adam Smith previu ali, há um ganho de produtividade. E, para além dessa teoria, ele vai dizer um outro ponto muito importante, que é uma nação, ela, né, se olhar para Portugal e Espanha nessa época, estavam acumulando ouro, sobretudo Espanha, né, com a colonização. Retirava esse ouro da terra. Mas e os países que não tinham essa possibilidade, o que eles faziam? Bom, eles tinham que, para você acumular ouro nesse período, então, o que esse país tinha que fazer? Ele tinha que exportar um valor superior ao importado.
uma balança comercial favorável. Isso é política econômica de vários, né, dos países até hoje em dia. Porque quando você exporta mais, e aí não é quantidade, isso é bem importante, é um valor superior ao que você importa, você acumula riqueza. É a mesma coisa que você ter um salário. Se você receber um salário e não gastar ele todo, né, gastar menos do que você recebe, você vai acumulando uma poupança. E assim os países, né, na mesma lógica em termos de relação de importação e exportação, iam acumulando riquezas. E o que gerava a riqueza? Porque eu disse, é em termos de valor e não de quantidade. A indústria. E aí olha a relação. É preciso você ter então uma indústria produtiva para competir com a indústria de outros países, para o seu produto chegar nesses países e ser competitivo e ter mercado. Então, a reflexão que a gente tem é a riqueza de uma nação é relacionada à capacidade produtiva, né, em termos de produtividade da sua indústria. E aí surge uma série de mecanismos para proteger essa indústria e fomentá-la. Então você cria uma série de tarifas alfandegárias, né? Qual o grande papel? Além da tarifa alfandegária ser uma forma de arrecadação desse Estado, né, a gente tem que compreender que ela permite que um produto nacional ganhe competitividade a esse produto importado, porque ele não foi submetido a essas tarifas, né? Olha que curioso, o Estado-nação, ele cria tarifas externas para proteger essa indústria nascente e, ao mesmo tempo, quebra né, as tarifas internas para favorecer a construção de um mercado local. Podemos pensar também em subsídios, né, para fomentar essa indústria, incentivo, né, ao desenvolvimento tecnológico e depois, né, melhor desenvolvimento da ciência, né, científico e tecnológico, que esses andam casados, né, desenvolvimento industrial junto ao desenvolvimento científico. Tá aí o papel da importância da ciência, né, uma delas, né, importância econômica, a gente realizar pesquisas, fomentar pesquisas até hoje. E essa lógica a gente começa a perceber. Os países que se tornaram ricos foram os países que se industrializaram. E os que permaneceram pobres foram os que não se industrializaram, se especializaram em venda de produtos primários, que têm um valor menor. E aí você pode exportar uma quantidade enorme, mas ele não tem o mesmo valor de um produto que é transformado, manufaturado, né? Então, isso é um ponto importante para a gente perceber nas discussões econômicas, elas vão por uma escala muito nacional, né? Em torno do Estado, até porque a vida passa a ser regulada em torno do Estado. Né? Então, olha lá, a gente falou no começo, que eu falei para vocês que a gente ia perceber mudanças nas relações de produção, já falamos disso. Mudanças nas formas de propriedade, já falamos disso. E agora, finalizando, né, esses elementos de transição do capitalismo para o feudalismo, mudanças em torno da organização do poder, né, o surgimento desse Estado-nação em conjunto com o desenvolvimento do capitalismo. Agora, uma parte que não gostaria que fosse um adendo, eu fiquei refletindo muito nas aulas sobre estrutura social, como também tratar o colonialismo. Como eu disse no começo, eu acho que o capitalismo, junto ao colonialismo, são os processos que estruturam a sociedade como vemos até hoje. A gente deu uma ênfase maior no capitalismo, mas vamos dar uma pincelada no colonialismo também, né, nesse final de aula aqui. E é importante também porque ele é uma das bases que permite esse desenvolvimento frutífero da indústria na Europa e um maior desenvolvimento do capitalismo. A gente viu muitos fatores localizados na Europa, né? Agora vamos abrir um pouco a nossa escala e perceber, né, como, em conjunto ao desenvolvimento do capitalismo, do Estado-nação, a gente tem um processo de colonialismo que também favorece esse processo.
o ano de 1492 foi um ano muito marcante. Eu aprendi isso lendo um texto de Ramon Grossfogel na universidade, um texto bem legal. Que ele traz uma ideia bem inusitada, porque nós pensamos 1492 como o ano de descoberta da América, né? O comércio era uma grande fonte de riqueza e de acumulação. Mas, se pensarmos a trajetória, né, desse produto vindo do Oriente até a Europa, ele passava por uma série de territórios. E cada território desse cobrava um imposto, tornava muito caro esse produto. E pouco rentável esse comerciante. Com o desenvolvimento da navegação, Portugal e Espanha, por exemplo, como eu disse, né, da conquista árabe, tem uma série de tecnologias de navegação que vêm da saberes árabes, né? E tem um desenvolvimento também da estrutura da embarcação que permite que Portugal se lance ao mar em busca de realizar um comércio mais lucrativo. Inclusive, foi um dos maiores empreendimentos históricos a viagem de Cristóvão Colombo, né, às Índias, quando ele conseguiu contornar o Cabo da Boa Esperança, passando pelo litoral oeste e depois leste africano, passando pelo Oriente Médio até chegar às Índias. Foi uma viagem extremamente lucrativa, porque fugiu de todos esses impostos. E, ao mesmo tempo, começa a se ter uma compreensão de que a Terra era redonda. Até então, imaginava-se que a Terra provavelmente fosse plana. E tinha medo de ter um abismo ao final, né, dos mares, o além-mar fosse composto por dragões, por monstros e por um grande abismo. E a compreensão de que a Terra era redonda permitia a ideia de circunnavegá-la. Então podia-se chegar às Índias também circulando, né, o litoral africano, ou simplesmente andando a oeste, navegando a oeste da Europa. E assim descobre-se, meio por acaso, a América. A gente atribui muito esse ano a isso. Só que tem um fator anterior muito importante, que foi o mesmo ano da conquista de Al-Andalus, né? Era o último califado muçulmano dentro do território espanhol. E lá, os judeus e muçulmanos que habitavam, né, esse califado puderam permanecer apenas após se converter ao cristianismo. E a formação desse Estado, portanto, como eu disse, é um processo de estruturação de uma lógica de organização do território que implementa, numa escala enorme, a unificação, a padronização cultural de línguas, de priorização de uma religião. É a base aí também, segundo esse autor, o Ramon Grossfogel, de uma lógica de racismo, no caso ainda num aspecto religioso. Então a gente tem esses dois processos. Então é uma colonização interna e externa, ao mesmo tempo num único ano. E o que é a conquista da América? Beber uma aguinha aqui que minha garganta já está sofrendo. Mas bom, o que é a conquista da América mudou? Em primeiro lugar, tem uma questão de própria autoimagem desse europeu. O mundo antes estava muito estruturado entre África, Ásia e Europa, num comércio riquíssimo, e estamos falando com grandes civilizações e impérios na África e na Ásia. Uma ciência riquíssima, grandes cidades. A Europa era um cantinho. O centro do mundo estava ali no mar Mediterrâneo, entre essas três áreas. Com a descoberta da América e o domínio sobre ela, posterior, a Europa se coloca no centro do mundo. Então, primeiro, uma questão em termos imateriais, né? Em termos materiais,
essa colonização, ela resulta numa imposição de uma estrutura social racista, machista, patriarcal, capitalista, heteronormativa, cristã, estatal. Esses elementos permaneceram como marcas de nossa sociedade apesar da independência. São elementos estruturais também. Foram importados, né, da sociedade europeia quando foi realizada a colonização. E permaneceram como nossas marcas de organização do poder em nossa sociedade. Né? Eles levaram uma forma de relação com a natureza, distinta dos povos que aqui viviam. Uma forma que vê a natureza como um bem a ser explorado e que irá ser transformado em riquezas. A riqueza, a natureza está à parte de nós. É até uma outra forma de ser e estar no mundo. Uma outra forma de pensar, entender, sentir esse mundo. Isso tudo é imposto com a colonização. E não só isso. A gente está falando de um domínio econômico. A exploração do ouro e da prata logo de imediato pelos espanhóis. No caso português, é a exploração, né, da extração do pau-brasil, dos canaviais, posteriormente, né, do ouro. Essa estrutura de dominação econômica implementa permite a acumulação inicial que teve para financiar o capitalismo. Então, quando a gente diz, né, pensou, refletiu a acumulação primitiva a partir da expulsão do camponês, de suas terras, a acumulação primitiva ela tem um sentido também em outras esferas, ocorreu em outras esferas. O colonialismo é uma delas, né? Trazendo novamente aí o nosso querido Karl Marx para entender, né, como isso impactou, ele diz, né, no Capital também. A descoberta de ouro e prata na América, a extirpação, escravização e sepultamento nas minas da população nativa, o início da conquista e saque das Índias Orientais, a transformação da África num campo para a caça comercial aos negros, assinalaram a aurora da produção capitalista. Esses antecedentes idílicos constituem o principal impulso da acumulação primitiva. Né? Então, uma riqueza que não foi produzida pela lógica do sistema capitalista, assim, em si, como eu disse, a lógica que a gente estava tratando de investimento, né? A lógica de circulação do capitalismo, do capital, né? Onde você pega uma riqueza, contrata pessoa, paga trabalhadores, compra maquinários para transformá-la em um produto final que vai te gerar lucro. Mas essa acumulação inicial foi feita de outra forma. A ferro e fogo. E não só internamente, como a gente viu no processo da Europa, mas também, e com grande importância, no processo de colonização. Daí que veio o dinheiro para investir no desenvolvimento do sistema fabril. E vamos pensar, né, que essa estrutura gerou uma dependência que a gente percebe até hoje nos países que foram colonizados em relação aos países centrais. A lógica do pacto colonial, né? A colônia produzia bens primários e a metrópole bens manufaturados. Como eu disse, os bens manufaturados, né, valem mais, são mais proveitosos nas trocas comerciais. Então, é estabelecida uma divisão internacional do trabalho. A gente tinha visto a divisão do campo-cidade, agora a gente está vendo a divisão internacional do trabalho. A riqueza de uns é fruto da pobreza de outros.
Eduardo Galeano, no livro As Veias Abertas da América Latina, né, traz esse trecho bem interessante que ele diz. Tá logo na introdução do livro. A divisão internacional do trabalho significa que alguns países se especializaram em ganhar e outros em perder. Nessa comarca no mundo, que hoje chamamos de América Latina, foi precoce. Especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se aventuraram pelos mares e lhe cravaram os dentes na garganta. Passaram-se os séculos e a América Latina aprimorou suas funções. Ela já não é o reino das maravilhas em que a realidade superava a fábula e a imaginação era humilhada pelos troféus da conquista, as jazidas de ouro e as montanhas de prata. Mas a região continua trabalhando como serviçal, continua existindo para satisfazer as necessidades alheias, como fonte e reserva de petróleo e ferro, de cobre e carne, frutas e café, matérias-primas e alimentos destinados aos países ricos, que, consumindo-os, ganham muito mais do que ganha a América Latina ao produzi-los. Né? Tem um ponto bem importante nessa lógica, que hoje em dia a gente olha a estrutura de mundo e a gente vê uma camisa made in China, made in Indonésia. A gente vai pensar, ué, mas isso aí não tem a menor lógica. Bom, para compreender isso, a gente primeiro precisa pensar. A divisão que criam países industrializados ricos e países de economia agrária pobres, ela ocorreu. E nenhum país se tornou rico sem passar pelo processo de industrialização. Mas com a globalização, a gente vai ver isso também, numa aula já um pouquinho mais específica, a gente vai ver que aos poucos essa industrialização se desloca para países do terceiro mundo nas últimas décadas. Mas essa lógica aqui, que foi implementada pela Divisão Internacional do Trabalho fruto do colonialismo, ela que estruturou a desigualdade entre os países e que permitiu que a indústria chegasse num ponto de desenvolvimento tal que pudesse ser transferida a outros territórios, mantendo a riqueza nos países sede. Mas vamos falar um pouquinho mais, de forma mais detalhada disso na aula de globalização. Só para vocês não ficarem com uma cuca e falar atrás da orelha e falar assim, ué, mas tudo que eu compro é produzido na China, na Índia, na Indonésia, mas antes não. Até pouquíssimas décadas, os produtos industrializados eram oriundos desses países europeus. E lembre-se, todo país que se tornou um país desenvolvido, rico, passou pelo processo de industrialização, fomentou a industrialização. E isso é um ponto bem fundamental. E aí, nós terminamos, né, a nossa aula de hoje. Trabalhamos diferentes escalas geográficas. A gente falou de um processo, né, extremamente complexo. Se você sentiu dificuldade de compreender, não se preocupe. Nas próximas aulas a gente vai entender isso, né, um pouco melhor. A gente vai estar sempre voltando a esse assunto, isso que é o importante. Né? A gente vai sempre voltar a essa discussão sobre o processo de desenvolvimento, né, do capitalismo, desde o feudalismo, nos seus elementos embrionários até ele chegar numa etapa madura. Então a gente vai estar sempre relembrando esse assunto e, assim, é um assunto muito, 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 muito difícil. Eu estou sempre lendo, eu gosto muito, né, dessa discussão, eu estou sempre relendo novos livros e compreendendo um pouquinho mais, porque é complexo. E por que a gente fez todo esse caminho? Para a gente estabelecer também certos fundamentos. Não só entender nessa trajetória de desenvolvimento histórico e geográfico, como estabelecer certos fundamentos, certas leis que perduram nesse capitalismo, apesar de suas transformações e de suas mudanças ao longo do tempo, apesar de sua complexificação, de seu crescimento.
essas leis continuam sendo o motor. Que leis, que fundamentos são esses? Primeiro, a busca pelo lucro, né? A riqueza existia muito antes do capitalismo, mas ela se torna capital quando ela é investida em busca de lucro. E aí tem a lógica de você ter um dinheiro, pagar pessoas, maquinários, terras, para no final ter um produto que, ao ser vendido, vai gerar dinheiro e lucro. Então você vai gerar mais dinheiro. Então tem uma lógica de autoexpansão. O capitalismo está sempre crescendo, crescendo, crescendo. Ele não para de crescer. E aí tem uma lógica importante que é da mercantilização, né? Para que esse processo seja ininterrupto, é preciso continuamente criar mercados. E aí uma forma foi a criação, né, a expansão pelo mundo, né, o processo de colonização, o imperialismo, abrindo novos mercados para esses produtos manufaturados, como também internamente a gente vai criando sempre novos mercados. Se a gente pegar o padrão de consumo, né, há 60 anos atrás, consumia-se muito menos produtos do que a gente consome hoje em dia. Então, num próprio território, num próprio espaço, consome-se muito mais. O mercado ele é muito maior. Outro elemento fundamental é a propriedade privada, né? Que é o que garante a divisão social do trabalho, sujeitando os trabalhadores ao interesse dos proprietários desses meios de produção, né? Falamos também da acumulação primitiva, a base inicial de riqueza que permite, né, essa lógica de criação de capital e um capital sempre crescente. Outro elemento que também tratamos aqui hoje importante são os ganhos de escala, né? É o que permite, e aí isso é interessante, né, tornar-se competitivo, mas sobretudo, e que a gente tem que pensar, e vamos trabalhar mais a fundo em termos, né, nas próximas aulas, que é o processo de criação de monopólios. Como diz lá no trecho que a gente leu do Marx, a gente tinha uma riqueza que era dividida em pequenos, muitos núcleos. Quanto mais você precisa de dinheiro, né, máquinas para produzir, e quanto mais caras são essas máquinas, mais vai ser concentrado. Né? Então, o ganho de escala, que é uma lógica do capitalismo, que é uma lógica da concorrência importante, ele leva a um monopólio e a concentração desses meios de produção e, por conseguinte, a concentração de riqueza, concentração de capital. E, por fim, né, essa ideia trouxe um pouco da formação do Estado-nação para a gente entender que é um processo que se tem em conjunto, né? Muitas vezes se responsabiliza, hoje em dia, o capitalismo, o Estado, porque ele dificulta o investimento, porque, né, ele é um entrave para o desenvolvimento econômico, segundo certas teorias liberais. Mas a experiência histórica que a gente tem é que o Estado é fundamental para esse desenvolvimento do capitalismo, né, por essa série de fatores que a gente trouxe. Pois bem, espero demais que tenham gostado dessa primeira aula. Confesso que é um desafio enorme para mim, né? Desde o ano passado venho dando aulas online, já foi um grande avanço. Mas agora conversar com pessoas que estarão me assistindo no futuro foi um pouquinho mais difícil. Espero desenvolver melhor minhas técnicas aqui com o longo do nosso curso. Fiquem atentos, né? Tem vídeos saindo a cada semana e a ideia, né, desse começo é exatamente a gente estabelecer uma base para depois a gente ir para cada assunto de geografia. E é isso. Beijo grande. Bom dia para quem está assistindo de dia. Boa noite para quem está assistindo à noite. Boa tarde para quem está assistindo à tarde. Já cumpriu, né, sua tarefa aí diária. Boa sequência de estudos se você vai continuar estudando. Se não, bom descanso, né? Bom proveito.
Bom trabalho para quem vai trabalhar agora. Seguimos aí nessa batalha que está apenas começando, mas eu tenho certeza colheremos todos ótimos frutos, né? Além do conquista do vestibular, né? Muitos aprendizados, muitos instrumentos para a gente refletir sobre a sociedade, né? Eu espero que com isso aqui não seja um conteúdo em si que você memorize e trabalhe assim. Tem uma série de conteúdos, né? Aprendizados que a gente foi desenvolvendo aqui, mas o principal é desenvolver um olhar, né? Que isso seja um instrumento para você entender a sociedade em que você vive, o meio, o lugar onde você vive, as relações de trabalho que estão ali estabelecidas, né? As transformações que ocorreram nas últimas vezes que você presenciou. Espero que a gente tenha pelo menos estabelecido esses elementos de fundamentos. E aí, a próxima aula, vocês vão ver, nós vamos trabalhar os elementos de transformação. Vamos falar do liberalismo, do keynesianismo e do neoliberalismo. Três formas, né, pontuais de organização das relações de trabalho, de organização da produção, da venda, de um papel específico atribuído ao Estado, né? Então, se hoje vemos os papéis fixos, aula que vem vamos ver os elementos cambiantes, né? Que se transformaram ao longo, né, das décadas e séculos. Boa noite, bom dia, boa tarde. Sigam bem.